Olá, eu sou o professor Rodrigo do canal Mente Exata. Este é o primeiro vídeo de uma série que eu estou montando para te ensinar a usar planilhas. No total, serão 5 vídeos, onde eu vou te ensinar desde o básico até o nível intermediário e algumas ideias de como você pode organizar a sua vida, seja pessoal, financeira ou profissional. Até mesmo se você ainda é jovem e ainda está estudando, eu também vou trazer para você algumas ideias de como você pode lidar com os seus estudos de uma maneira mais organizada. Olha só alguns exemplos de onde você pode aplicar esses conhecimentos. Eu tenho aqui uma planilha de controle financeiro, onde eu controlo todos os valores que eu ganho. Eu tenho também do lado direito os registros de despesas. E aqui numa segunda página eu tenho um controle, onde a planilha faz todos os cálculos e eu consigo saber exatamente para onde o meu dinheiro está sendo direcionado. Ele me dá alguns resultados diários, o quanto eu ganho diariamente, ele faz uma média, o quanto eu gasto diariamente, e eu também posso fazer um filtro por período. Eu coloco uma data inicial, uma data final, e ele me monta um pequeno relatório para aquele período. Eu vou te mostrar agora um segundo exemplo de como você pode utilizar planilha sendo um professor, que é o meu caso. Eu montei uma planilha de controle de frequência e nota e registro de atividades que eu desenvolvo em sala de aula. Aqui tem um exemplo onde eu registro a turma, o nome dos alunos, eu registro os bimestres, os dias que eu dei aula, quem estava frequente na minha aula e as notas referentes às atividades de cada bimestre. No final, eu gero um relatório onde eu posso apresentar isso para um supervisor da escola, para o pai de um aluno ou até mesmo para o próprio aluno. Eu tenho um terceiro exemplo de planilha que você vai conseguir fazer utilizando os conhecimentos que eu vou te passar nesse curso. É o caso de uma pessoa que tem um pequeno empreendimento e ela precisa registrar as vendas, fazer a consulta de caixa, o quanto ela tem disponível. Olha só, eu fiz uma planilha onde eu controlo o meu estoque, então todos os produtos que eu tenho disponíveis à venda e a quantidade de cada um, com os valores em que eu compro, os valores que eu repasso para o cliente. Quando eu faço uma compra de reposição de estoque, eu também faço esse registro e as vendas eu registro mês a mês. Essa planilha eu uso para controle pessoal de algumas lâmpadas de automóveis que eu mesmo vendo. Então eu tenho um controle mês a mês, aqui estão todos os meses, um controle de total de valores que eu já vendi, o total de lucro, eu tenho o total de mercadoria armazenado e caso eu venda toda essa mercadoria, qual seria o meu lucro? Ou seja, o lucro pós-venda. E aqui é o total de compra. Essa planilha não está atualizada, os valores que foram lançados aqui são aleatórios. A ideia não é fazer a planilha com você. A ideia é te apresentar os conceitos e as fórmulas em que você pode utilizar para fazer a sua própria planilha. Eu vou te apresentar todo o layout do programa e como ele funciona, a utilizar as fórmulas mais básicas e até algumas intermediárias. Dito isto, vamos para o curso. Bom, aqui eu estou na página inicial do meu navegador. Eu estou utilizando o Google Chrome. Assim que você entra com o seu e-mail na plataforma, você tem acesso a esses 9 pontinhos e tem aqui uma série de aplicativos. Você tem o Planilhas. Assim que você clica no ícone de planilhas, você tem então todas as planilhas que você já criou ou que foram compartilhadas com você. Caso você nunca tenha acessado essa parte do Google, essa página estará em branco. Aí você pode iniciar a sua criação da primeira planilha clicando nesse ícone de mais aqui no canto direito inferior. Uma pausa para uma pequena explicação. Por que eu não estou utilizando o Excel? Para minha utilidade como professor, onde eu utilizo o meu computador pessoal, eu posso utilizar o meu celular para editar as planilhas, eu posso utilizar os computadores da escola, que são públicos, em uma eventual viagem, eu posso utilizar o computador de uma outra pessoa ou público. Então, o Google Planilhas me permite acessar as minhas planilhas de forma online, basta eu ter acesso a um ponto de internet, e então eu terei todas as minhas planilhas aonde eu estiver. Com o Excel, eu também consigo fazer isso, porém eu tenho que ter a planilha em um pendrive ou enviar por e-mail. E a dificuldade está aí. Toda vez que eu abro uma planilha do Excel,
eu edito essa planilha, eu tenho que salvar e reenviar por e-mail ou reenviar para o pendrive. No caso do Google Planilhas, não. Eu consigo editar em qualquer lugar e automaticamente ele salva isso dentro do meu e-mail, na nuvem, e aonde eu vou, esta planilha vai comigo, sem eu precisar ficar armazenando ou reenviando para e-mail, alguma coisa do tipo. Fora isso, o Google Planilhas me permite relacionar planilhas, já que todas elas estão na nuvem, de uma maneira muito simples. E sempre que eu edito a minha planilha mestre, a minha planilha principal, essa informação migra para a planilha secundária. Em termos de funcionalidade, os dois programas, tanto o Google Planilhas quanto o Excel, funcionam exatamente da mesma maneira. As fórmulas que existem no Excel são as mesmas fórmulas que existem no Google Planilhas, muitas delas com o mesmo nome. Então, se caso você prefere o Excel, você pode utilizar as minhas explicações aqui e aplicar lá. Eu tenho certeza que tudo vai funcionar. Aqui no Google Planilhas, assim que você cria a primeira planilha, ela vem intitulada como planilha sem título e você já pode então alterar esse título. Eu vou colocar como mini curso de planilhas. Aqui nós temos então as guias, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, extensões e ajuda. Dentre esses, vamos utilizar apenas dois, a guia formatar e a guia dados, mas vai ficar para próximas aulas. Nós temos aqui embaixo algumas ferramentas fixadas e basicamente elas estão aqui para você alterar o zoom da página, você pode editar o formato da célula, você pode alterar a letra, o tamanho da letra, como essa letra vai estar, uma edição de texto em negrito, em itálico, você pode alterar a cor do texto, a cor do preenchimento da célula, a borda da célula, você pode mesclar célula, juntar células, justificar o texto na horizontal, no centro, enfim. Você tem uma série de ferramentas que costumamos utilizar com mais frequência. Por isso elas estão fixadas nesta barra. Aqui abaixo nós temos no cantinho esquerdo a caixa de nome, ela vai mostrar o nome da célula que está selecionada e ao lado nós temos a barra de edição, é onde nós podemos então editar a informação de cada célula. Então nós temos este grande quadro separado com vários retângulos e cada um desses retângulos representa o que chamamos de célula. Assim como em uma tabela, nós temos colunas, que são as verticais, e nós temos linhas, que são horizontais. As colunas, no caso de um programa de planilha, seja o Excel, seja aqui no Google Planilhas, são nomeados com letras. Então, nós temos a coluna A, a coluna B, a coluna C e assim por diante. Elas estão em ordem alfabética e elas nunca saem dessa ordem. No caso das linhas, elas são nomeadas por números, também em sequência, começando do 1 e indo até onde for necessário. E como eu faço para localizar uma célula nessa planilha? Por exemplo, se eu quero ir até a célula F5, eu posso ir até a célula F5 com o mouse e clicar nela. Você também pode selecionar uma célula utilizando as teclas direcionais do teclado, para a esquerda, para cima, para a direita, para baixo, e você pode ir apertando várias vezes a tecla até encontrar a célula desejada. Para você selecionar mais de uma célula, você vai ter duas opções. Por exemplo, se eu quero selecionar a célula A1 até a célula G1, são células sequenciais, de uma até a outra. Você pode selecionar a primeira célula desejada, segurar a tecla de Shift do teclado e clicar na última célula desejada. Neste caso, ele vai selecionar toda a sequência, todas as células, desde a primeira até a última. A mesma coisa para a sequência de células na mesma coluna. Você seleciona a primeira, clicando com o mouse, segure a tecla Shift e clique na última célula desejada. Ele vai selecionar aquela sequência. Agora, caso você queira selecionar uma célula e outra que não é sequencial, que não é vizinha, você precisa segurar a tecla Ctrl do teclado. Esta tecla ela vai selecionar cada uma das células que você clicar. Então, cliquei na primeira célula, segurei a tecla Ctrl e vou clicando nas células que eu desejo editar. Nós também podemos alterar a largura de cada coluna e a altura de cada linha.
Nós podemos fazer isso de 3 formas diferentes. A primeira delas é manualmente. Você pode, então, aproximar o mouse nesta separação entre as colunas, segura o clique e arrasta até a posição desejada e solta. Então, eu aumentei a largura da coluna A. A mesma coisa para as linhas. Eu quero aumentar a altura da linha 1. Eu clico entre a linha 1 e 2 e arrasto até a posição desejada. Eu posso fazer de acordo com o texto escrito em determinada célula. Por exemplo, se aqui na célula A1 estiver escrito Maria, eu quero deixar a largura da coluna A baseada no nome Maria, de forma que fique da mesma largura que o nome que está lá. Eu posso colocar o mouse entre a coluna A e B, naquela linha que separa, e dar 2 cliques bem rápidos com o mouse. Dessa forma, ele ajusta a largura da coluna baseado no maior texto que existe naquela coluna. Uma terceira forma de alterar a largura de coluna e a altura de linha é você clicando com o botão direito na coluna desejada ou na linha. Me aparecem essas opções. Uma delas é redimensionar coluna. Vai aparecer esta janela onde eu posso escolher o valor em pixels da largura da coluna. De forma pré-definida, a largura de cada coluna são 100 pixels. Então, repara que agora a coluna A e a coluna B estão exatamente os mesmos valores. E o tamanho padrão da altura de uma linha é de 21 pixels. Então, aqui no caso da linha 1, eu posso redimensionar para 21 pixels, fazendo com que ela volte ao tamanho original. Dito isto, como é que eu insiro uma informação na minha planilha? Vamos lá. Você pode selecionar a célula desejada, lembrando, utilizando o mouse ou o direcional do teclado, e basta você digitar a informação que você quer, seja um número, seja um texto, seja um símbolo ou uma fórmula. Você apenas clica na célula e começa a digitar o que você quer. Por exemplo, se eu quero escrever a palavra nome na célula A1, eu apenas clico na célula A1 e digito nome. E para finalizar a edição daquela célula, você tem 2 opções. Nesse caso, como é um texto, poderia também ser um número, eu posso clicar em qualquer outra célula para finalizar a edição da célula que eu iniciei. Vou clicar aqui pelo meio da planilha. Repara que ele finalizou a edição da célula A1. Esta é uma das formas. Porém, quando você está digitando uma fórmula, você não pode finalizar clicando em uma outra célula, pois a planilha entende que você está inserindo aquela célula dentro da fórmula. No caso das fórmulas, para finalizar a edição, a gente sempre aperta a tecla Enter. Inclusive, é o que eu te recomendo fazer sempre. Independente se é texto, se é número, se é fórmula, sempre finalize a edição apertando a tecla Enter. Embaixo de nome, eu quero colocar a informação de data. Digito a palavra data e aperto a tecla Enter. Sempre que você aperta a tecla Enter, ele pula para a célula logo abaixo. Aqui eu quero colocar a palavra horário. Eu vou até a célula B1. Vou colocar um nome aleatório, João. A data, por exemplo, seja a data de nascimento, seja a data que entrou no trabalho, enfim, uma informação referente à data. E aqui tem uma coisa muito interessante, uma coisa que a gente aprende com a vida sem ninguém precisar ensinar a gente. Olha só um exemplo. Se eu te digo que eu fui em uma festa dia 5 de abril, na sua cabeça, eu fui nessa festa em qual ano? Eu não disse a informação do ano, apenas disse que foi dia 5 de abril. Porém, nesse caso, subentende-se que essa festa aconteceu esse ano, pois se ela fosse no ano passado, eu deveria te dizer o ano. Então, quando uma pessoa te passa uma data onde ela não diz o ano, significa que é o ano recorrente, que é o ano em que estamos vivendo, nesse caso 2023. A planilha funciona exatamente igual. Quando você passa para ela uma informação de 2 números, uma barra e outros 2 números, onde esses números podem significar uma data, ela já entende isso de forma automática. Olha só o exemplo. Aqui na célula de data, eu vou colocar 05/04. Isso faz sentido ser uma data,
Não porque do lado esquerdo está escrito data, mesmo se não tivesse escrito nada. A planilha, ela entende que você está querendo citar uma data. 05 é o dia 5 barra 04, é o mês 4. Isso é possível de acontecer. Então, quando eu aperto Enter nessa situação, ele entende isso aqui como uma data. Repara que quando eu clico no 05 barra 04, aqui na barra de edição, ele preenche automaticamente o ano, barra 2023. Olha só um outro exemplo. Se eu colocar 32 barra 05, não existe essa data. Não tem como existir o dia 32 de maio. Quando eu dou um Enter, ele simplesmente fica como 32/05, porque essa informação não faz referência a nenhuma grandeza, a uma data, enfim. A mesma ideia serve para informações de horário. Olha só, eu vou colocar 08, 00. O que isso significa para a planilha? Toda vez que você digita um número parecido com isso, dois números, dois pontos e mais dois números, isso parece muito com hora, minutos e segundos, separados por dois pontos. É a forma padrão que a humanidade usa para representar um horário. Quando você aperta Enter, repara que eu coloquei apenas horas e minutos. Quando eu dou um Enter, ele entende que eu sugeri um horário onde deveria ter hora, minuto e segundo. E aqui na minha barra de edição, ó, ele preenche automaticamente aquela informação de segundos, que também seria zero. Então, quando eu não digo os segundos, é porque os segundos são zeros. A mesma coisa para a data. Quando eu não digo o ano, ele entende que é o ano recorrente. Caso você queira se tratar de um ano em que já passou, aí nesse caso você é obrigado a digitar também o ano. Por exemplo, se eu quero preencher essa informação de data com a data de nascimento de João, supondo que ele nasceu em 1992, eu devo preencher o dia, barra, o mês, barra e digitar o ano. E eu vou colocar somente 92. Olha o que a planilha vai entender. Que João nasceu no dia 5 de abril de 1992. Ele preenche automático isso. Porque não faz sentido eu colocar uma data, pelo menos não é tão comum, colocar uma data de 1800, de 1700. Normalmente, planilhas a gente usa para organizar informações de coisas que estão acontecendo agora. Então, é quase impossível, eu diria, uma pessoa de 1892 estar vivo agora. Claro que se caso você estiver fazendo um trabalho de história, uma árvore genealógica da família, que você pode utilizar a planilha para fazer isso, aí sim, nesse caso, você teria que digitar o 1892. Mas isso você vai aprendendo conforme você vai utilizando. Sempre que você precisar colocar uma informação e a planilha preencher automaticamente e você perceber que ela preencheu de uma maneira errada, aí você precisa fazer uma alteração manual. Mas raramente isso vai acontecer. Normalmente ela deduz o que você quer e é exatamente aquilo que você está querendo. Eu espero que isso tenha ficado bem claro para você. Eu vou terminando a primeira aula por aqui e caso você tenha gostado dessa primeira aula, eu te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo para continuar acompanhando as próximas aulas. Um grande abraço e até mais!